Atos, capítulo 14, a partir do verso 21, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe suas Bíblias. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, essa manhã ajuda-nos, Senhor, com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa ser de modo poderoso aplicada ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. De modo que tenhamos sair aqui essa manhã enriquecidos, Senhor, com a Tua Palavra, edificados e fortalecidos no Senhor. Se conosco, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui o final, a consumação da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, efetuaram em toda a região da Galácia. Eles foram encomendados pela igreja do Senhor para levarem o Evangelho, a história de Jesus Cristo, a esperança que Jesus Cristo traz aos homens por toda aquela vasta região que tem uma geografia muito diversificada. Nós vimos nos capítulos anteriores que para Paulo chegar ali nas regiões onde ele ministrou o Evangelho, ele precisou inclusive subir montanhas, os montes Tauros. Ele teve que atravessar uma cadeia montanhosa muito elevada para poder então sair do lugar onde estava, atravessar essas montanhas que eram ali os limites naturais entre as regiões, para poder então adentrar em toda essa vasta região para pregar o Evangelho de Deus aos homens ali, especialmente aos gentios que se encontravam ali. Paulo ele foi chamado como apóstolo dos gentios, como pregador dos gentios, e a missão de Paulo era levar essa santa palavra, não especificamente aos judeus, mas muito especialmente para os gentios que ali se encontravam. E ele fez isso acompanhado de Barnabé e encomendado pela igreja de Deus. O apóstolo Paulo cumpre a sua missão. Ele registra isso nos últimos versos aqui no capítulo 14, quando o texto diz: chegando ali, onde eles haviam saído primeiramente, chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abriu a porta da fé aos gentios. E então ficaram muito tempo ali com os discípulos. Essa é a primeira missão que a igreja faz. Isso é muito importante. É a primeira vez que o Evangelho ele sai a mando da igreja, enviados pela igreja, para que seja disseminado em outras regiões. Nós estamos muito acostumados com as missões, principalmente em ouvir falar das missões modernas, contemporâneas. As igrejas elas têm as suas juntas missionárias, os seus campos missionários, elas têm escolas para missões, mas especialmente as juntas missionárias, que são
um tipo de órgão que as convenções criam para que ali, a partir dali, o centro de missões seja disseminado por toda parte. Mas a igreja primitiva nunca trabalhou assim, irmãos. A igreja primitiva não fazia missões do modo que se faz missões hoje. As igrejas locais faziam missões. Era uma igreja que enviava pessoas para fazer missões. Não era uma junta missionária, não era um órgão X, uma convenção X que enviava pessoas. Mas a igreja local, uma igreja como essa aqui, ela fazia missões. Esse relato final da primeira viagem de Paulo, o texto diz que ele ainda passa numa última cidade. Se você retroceder um pouco nos versículos anteriores, aqui a partir do verso 8, o texto diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que ele via ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar, desculpa, irmãos, verso 19, eu voltei muito. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E então, no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Essa foi a última cidade em que Paulo foi pregar a palavra de Deus. O verso 21 diz: eles pregaram as boas novas naquela cidade, isto é, em Derbe, e fizeram muitos discípulos. Você percebe que aqui o Lucas, ele não nos dá detalhes, como ele nos deu, por exemplo, nas outras cidades, como é que foi a estadia dos missionários nas outras cidades. Ele faz isso em Icônio, ele faz isso em própria Listra, em Antioquia. Em todas essas cidades há uma descrição mais detalhada, inclusive da reação contrária ao Evangelho. Mas em Derbe, Lucas ele é mais rápido na sua descrição. Ele, de uma forma muito mais generalizada, ele apenas diz que o Evangelho ou as boas novas foram pregadas em Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade. Essa é a informação mais importante que precisa ser dada. Mais do que os detalhes, mais do que aquilo que aconteceu na cidade. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica esperando os detalhes do texto, porque eles enriquecem o texto, eles trazem mais luz sobre o acontecimento, sobre o que se passou ali. A gente, quando tem os detalhes, a gente consegue ter mais informação, até mesmo para entender melhor algumas questões. Mas detalhes são detalhes. O mais importante está aqui. Em Derbe, o Evangelho foi pregado. O texto diz: eles pregaram o Evangelho em Derbe. Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, de Marcos, o texto é muito enfático quando Jesus diz que ele foi e pregou o Evangelho, porque para isso foi enviado. Acabamos de ler esse texto no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E aqui está a missão dos missionários. O que é mais importante que seja frisado: eles pregaram o Evangelho em Derbe. Essa era a missão. Não eram os milagres, nem sequer são relatados aqui em Derbe. Talvez tenham acontecido muitos milagres, mas isso não fazia a menor diferença aqui. O que Lucas pretende mostrar, e aquilo que é de fato mais importante, é que o Evangelho foi pregado, anunciado, e muitos discípulos ali pessoas se converteram e se tornaram discípulos ali em Derbe. Isso mostra apenas uma coisa: houve pregação, houve conversão, houve igreja nascendo em Derbe. Paulo saiu pelo mundo afora para pregar Cristo e fazer convertidos, e fazer pessoas ali que não conheciam a luz do mundo, que é Jesus Cristo, e passassem a conhecer a Cristo e a Ele seguissem, tornando-se assim discípulos de Jesus. Isso aconteceu em todas as cidades. Mesmo com pressão, mesmo com violência, mesmo diante das perseguições que eram grandes,
ainda assim o evangelho foi irresistível, irmãos. E Deus operou com tamanho poder nessas cidades que as igrejas nasceram. As igrejas floresceram ali. O texto traz algumas colocações importantes do que Paulo fazia nas suas missões, em cada lugar que ele passava. Vamos acompanhar, porque são coisas muito importantes. Olha que depois do verso 21, o texto começa a de Paulo. E o texto vai descrever que ele vai voltando por todas as cidades que ele havia andado antes e fundado igrejas. Ele começa retrocedendo o seu caminho e vai voltando em cada igreja. Só para trazer uma luz, nós temos aqui desses passos que começa aqui no capítulo 13, essa primeira missão. Começa no capítulo 13, termina no final no verso 21 do capítulo 14. Mas nós temos aqui mais de 2 anos de viagem. Paulo, do capítulo 13 ao verso 21 do capítulo 14, percorreu um tempo, uma região geográfica enorme, num tempo de 2 anos aproximadamente. Superior a 2 anos. Não eram viagens rápidas, aonde ele passava, dava um olá, ou então abriam-se a porta das casas dos irmãos, ou mesmo da sinagoga, ele ia, pregava ali, gente, já vou. Não, ele estacionava nas cidades, pregava vários dias, fazia discípulos, fazia igrejas ali, tornava aquela geração de pessoas que havia crido no Evangelho em uma igreja do Senhor. E depois de firmada, fortalecida, ele ia embora para outra parte. Então isso levou tempo, irmãos. Eu ainda não estou com 2 anos nessa igreja. Mas se a gente for olhar para trás, do dia que eu cheguei para cá, já tem algum tempo. A gente já consegue visualizar muitas ações da igreja nesses 2 anos que nós estamos aqui. Você imagine essa viagem de Paulo que durou mais de 2 anos. O apóstolo Paulo nesse empenho missionário. E aí então o verso 21 ainda termina dizendo que eles voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Ele vai voltando em todas as cidades que percorreu. Essas cidades que haviam perseguido o apóstolo Paulo, Barnabé, cidades onde ele foi expulso, cidades onde ele foi apedrejado e dado como morto, como vimos aqui. Mas o missionário volta por todas elas, com o seu compromisso, com a sua certeza em Cristo, com a sua fé, com a sua responsabilidade pastoral. Ele volta por todas elas, ele vai a cada igreja que foi fundada. E o texto diz, de maneira enfática, isso é muito importante, irmãos, porque mostra o coração pastoral que havia no apóstolo Paulo. Verso 22, ele vai fortalecendo os discípulos. A primeira parte. Às vezes a gente pergunta, mas por que Paulo foi por ali? Por que ele acabou de vir daquele lugar? Por que ele está voltando? Primeiro porque tem algum tempo que ele passou em alguns locais. Segundo porque Paulo, além de missionário, ele era pastor. Nós temos isso muito claramente apresentado a Timóteo, quando ele então começa a educar o jovem Timóteo para o ministério pastoral. As recomendações que ele faz a Tito, na sua carta pastoral a Tito, onde ele então recomenda algumas questões ligadas à igreja. Nas suas outras cartas, todas as recomendações pastorais de Paulo, tanto de caráter teológico, quando ele vai ensinar a doutrina e vai ali mostrar aos irmãos o que de fato deve ser rechaçado pela igreja como falsa doutrina, como heresia, e o que tem que ser crido. Mas além disso, irmãos, há ali toda uma questão moral e ética envolvida, e Paulo volta apresentando essas características aos irmãos nas suas cartas. Isso é muito patente também, quando ele vai mostrar como deve se comportar um homem que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Então nós temos
um Paulo que, além de missionário, é pastor de almas. O verso 22 diz que ele vai fortalecendo os discípulos, encorajando os discípulos. Essa palavra encorajar, ela traz muito a ideia de exortação. Então, pelo menos 2 trabalhos Paulo fez aqui. O primeiro foi o de fortalecer os discípulos em Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui ações muito práticas envolvidas. Porque uma coisa é você plantar uma igreja. É você, junto com alguns irmãos, iniciar um trabalho missionário, plantar uma igreja, a igreja floresce, ou seja, começa a dar frutos, então você vai embora, sem deixar um preparo, apenas números, e você não vai mais lá. Você não passa, você diz assim, eu já fiz o meu trabalho, e vai embora. Paulo não agia assim. Ele plantou, e depois ele volta para ver como aqueles irmãos estão. E o texto diz, para fortalecer aqueles irmãos. É para dar mais força àqueles irmãos. E esse fortalecimento, irmãos, certamente, embora o texto não seja tão explícito aqui, mas é na palavra. É novamente trazendo questões doutrinárias à igreja, fortalecendo a fé dos irmãos, o conhecimento dos irmãos. Isso é até realçado pela palavra seguinte, onde ele usa a expressão, onde eu disse que exortação é uma das palavras que podem ser traduzidas aqui, onde ele diz, encorajando-os a permanecer na fé. A palavra fé aqui, ela tem a conotação de doutrina. Paulo diz, encorajando-os é permanecer na doutrina que eles ouviram, que Paulo levava até eles. Não é a fé enquanto algo abstrato, algo que Deus colocou no seu coração, mas é aquilo em que sua fé está posta, ou seja, a verdade anunciada. Então, Paulo aqui certamente fortaleceu aqueles irmãos novos, convertidos ainda, neófitos de qualquer modo, embora tenhamos passado anos de viagem missionária. Algumas igrejas esperaram mais, as primeiras, mas as últimas haviam passado poucos meses que Paulo tinha percorrido. Ainda assim, o apóstolo volta, edificando os irmãos, fortalecendo os irmãos, encorajando os irmãos a se manterem firmes na doutrina que eles aprenderam, na fé que foi entregue aos santos, como diz também o outro escritor canônico. E dessa doutrina, irmãos, nós não podemos correr. Dessa verdade anunciada que nós temos crido, que nós temos confessado, nós não podemos correr. Não podemos fugir dela. Eu fico lamentando, irmãos, algumas igrejas que eu conheço, mas que elas não são firmes na doutrina. O que eu quero dizer é que essas igrejas, chega um pastor e começa a ensinar-lhes alguma coisa, aí de repente vem um outro pastor e começa a ensinar algo contrário, e depois vem um terceiro e já ensina uma outra coisa diferente, de modo que esses irmãos não têm firmeza doutrinária, eles estão ali navegando como que pessoas que estão perdidas no meio do mar, náufragos, sem saber para onde vão. A igreja tem que estar fortalecida na doutrina. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, a essas pessoas aqui, lá no livro de Gálatas, ele vai dizer de modo muito enfático que aquilo que ele pregou naquelas igrejas, ou seja, o ensino que foi levado àquelas igrejas, deve ser acatado como a verdade de Deus. E ainda que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho, ou seja, anuncie coisas diferentes, doutrinas diferentes. Paulo diz, diferente daquilo que eu vos disse. O apóstolo Paulo ele é tão enfático quanto a verdade que ele diz, até se eu mesmo voltar aqui e falar outras coisas diferente disso, que eu seja amaldiçoado. Isso vocês devem concluir, irmãos, quanto é importante a sã doutrina, a verdade de Deus. Essa igreja,
se Cristo ainda demorar muito a vir, e ainda passarem muitos anos, décadas, ou até mesmo mais tempo, outros pastores virão ocupar esse espaço, esse púlpito. Talvez até nesta geração ainda, aqui. Mas vocês já sabem qual é a sã doutrina. Vocês já foram ensinados e continuam sendo ensinados acerca da sã doutrina. E se alguém subir nesse púlpito e trouxer um outro evangelho, vocês não devem aceitar. Vocês devem tirá-lo do púlpito e mandá-lo embora. Porque só existe uma verdade, irmãos. E é isso que Paulo voltou anunciando em todas as igrejas. Edificando os irmãos. A Bíblia diz que ele volta em cada parte que ele andou, fortalecendo os discípulos, as pessoas que creram em Jesus, e exortando esses discípulos a permanecerem firmes nessa fé que foi ensinada. O verso 22 ele diz, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Uma das exortações de Paulo era que os irmãos resistissem à perseguição que viria ainda, que estava sobre eles, mas que ainda viria. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, porque ele é muito importante. As igrejas que pregam que seus problemas vão acabar. Quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu passei na porta daquela igreja que eu contei a história para vocês, que eu entrei lá uma vez. Eu passei bem na porta. E aí tinha a vidraça, né? Passei olhando e me lembrando de vocês até. Contei na semana passada essa história aqui, eu pensando, né? Mas na vidraça tinha escrito assim uma frase bem grande. Pare de sofrer. Estava lá bem grande. E Paulo está dizendo a esses irmãos, a exortação de Paulo é: estejam firmes, porque há perseguição. Paulo está dizendo, vocês vão sofrer. A mensagem de Paulo não é pare de sofrer. Se torne um cristão e pare de sofrer. Não. Paulo está dizendo, olha, se preparem, estejam firmes, porque vocês vão sofrer. É contrário. É uma outra mensagem. Aquilo que é ensinado, irmãos, nessas igrejas é um outro evangelho, anátema. Deve ser considerado anátema por nós. Ele fortaleceu os irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, é necessário. Observe as colocações. É necessário, não é uma opção, não é algo sim. Paulo está dizendo, olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E exorta os irmãos com essas palavras. E aí, em cada igreja que eles estavam ali, voltando, edificando, fortalecendo, exortando dessa forma, eles iam elegendo no meio da comunidade os pastores dessas igrejas. Presbíteros, diz o texto, por favor, olhem nas suas Bíblias, irmãos. Verso 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Você sabe aquela história um pastor, aliás, uma igreja, um pastor. Já ouviram isso, não é? Uma igreja, um pastor. Esse também não é o modelo do Novo Testamento. O modelo do Novo Testamento é uma igreja, vários pastores. Nunca foi assim, meus irmãos. E eu desafio qualquer um de vocês a achar um texto que não diga o que eu estou dizendo. Uma igreja e vários pastores. Todos os pastores nas igrejas levantadas, missionárias do apóstolo Paulo e de todo o Novo Testamento, elas são pastoreadas por vários pastores, sejam grandes ou pequenas. Era um tipo de colegiado de pastores, um conselho de pastores, um presbitério de pastores. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, olha o plural, em cada igreja. Não é nas igrejas, mas em cada igreja, presbíteros, pastores. Isso é muito importante. Essas colocações, irmãos,
se nós desejamos ser uma igreja bíblica, uma igreja que está mais próxima do Novo Testamento, das verdades ensinadas, do que se fazia na igreja primitiva, dos aspectos essenciais, nós não temos como fugir disso também. Eu lembro que, num certo domingo, eu recebi a visita de algumas pessoas da convenção que eu fazia parte, na época, e chegaram 11 horas da manhã, eu estava acabando de fechar a porta da igreja. Todos os irmãos haviam saído, estava só eu e acho que a Irani também estava. Mas todos haviam saído, já estava fechando. Quando eu vi o carro da convenção parando e duas pessoas ali descendo, e eu olhei para o relógio, não deve ter passado nas outras igrejas, e vieram aqui e chegaram tarde, né? Eu disse, meus irmãos, vocês nem me comunicaram que vinham aqui, senão eu tinha dito para os irmãos esperarem para recebê-los aqui. Eu disse, não, pastor, foi muito rápido a viagem. Passamos aqui só para dar um olá mesmo aqui, para convidar você para almoçar conosco. Eu disse, pois vamos. E então fui para almoçar com esses irmãos, pastores. E na viagem, eles disseram assim, olha, nós temos recebido os boletins da igreja que você tem mandado. Eu mandava todo domingo o boletim para a convenção. E no boletim vinha tudo bem detalhado, as ações da igreja. Era diferente desse aqui, o modelo, né? Tinha outras informações. E aí eles disseram assim, mas tem algumas pessoas que não estão gostando aqui de algumas coisas, você implantou presbíteros na igreja? Você é presbiteriano agora? Eu disse, não. Mas por que não pode botar presbíteros na igreja? Nós somos batistas e nós não seguimos a Bíblia. Sim, aí eu abri nesse texto. Lê aqui, pastor. O que Paulo implantava nas igrejas? Presbíteros. Aí eu mostrei outros textos para eles. Todos presbíteros. Presbítero é a mesma coisa que pastor, irmãos. É a mesma coisa que bispo. A mesma pessoa, ela é chamada de presbítero, de pastor e de bispo, porque essas palavras, no grego, elas indicam funções diferentes do mesmo oficial, do mesmo homem. O bispo, ele tem mais ou menos a função que eu estou tendo aqui. Ó. A palavra bispo significa aquele que olha por alto, que vê tudo, que supervisiona. Essa é a ideia da palavra bispo. O pastor é um bispo da igreja nesse sentido. Ele cuida da igreja, ele supervisiona o rebanho. O presbítero traz a ideia de experiência, de pessoa anciã, já uma pessoa aprimorada na fé, que já tem uma experiência, uma maturidade na fé. E o pastor traz a ideia daquele que alimenta o rebanho, o pregador. Então, quando o pastor prega, ele é pastor. Quando ele está aconselhando, ele é pastor. Mas quando ele precisa usar a sua experiência, quando ele precisa cuidar do seu rebanho, e isso a experiência vai lhe ajudar, ele é um presbítero. Quando ele supervisiona a igreja e observa a igreja, os caminhos da igreja, ele é um bispo. As três palavras designam o mesmo oficial. E as pessoas muitas vezes não sabem disso. E eu disse àquela comitiva, eu disse, olha, aí eles disseram assim, não, mas nós batistas só chamamos de pastor. Eu disse, irmão, antes de batista, eu sou bíblico. Eu sigo as escrituras. Se vocês me reprovarem, porque eu não sigo a denominação e sigo a Bíblia, eu vou até aceitar isso de vocês, mas eu não mudo minha posição. Aí mostrei os textos que eu estou dizendo aos irmãos para eles, para mostrar isso. Depois ele disse assim, mas você tem colocado também outras pessoas para lhe ajudar no pastoreio, porque é bíblico. E aí mostrei a questão da pluralidade. Todas as igrejas eram pastoreadas por mais de uma pessoa. Existem, claro, situações especiais onde essa realidade não é possível. Mas quando ela é possível, ela é a realidade do Novo Testamento. Ela é o modelo do Novo Testamento. A pluralidade. E isso também não é novo, irmãos. Isso é novo para a convenção. Mas esse é o modelo que os batistas adotaram
na Inglaterra e nos países de origem, onde a Igreja Batista nasceu e se desenvolveu. Esse é o modelo que está em nossas confissões de fé. Então, fugir das Escrituras é que é errado. E não fazer algo correto, bíblico, e deixar de fazer isso porque a sua convenção não faz. Nós somos o povo da Bíblia. Nós temos a Escritura. Temos estudado isso há mais de um mês aqui nesta igreja. Temos a Escritura como a nossa regra de fé e de prática. Nós estamos firmados nas Escrituras somente. Não é, primeiro, em confissão de fé, ela vem em segundo plano. Não é em convenção religiosa, seja batista ou qualquer outra. Não é em junta missionária, não é nada disso. Nós estamos firmados na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E Paulo e Barnabé, ao voltarem dessa viagem, foram designando presbíteros para as igrejas que haviam sido fundadas anteriormente. E cada igreja passou então a ser liderada por um colegiado de presbíteros. Não sabemos quanto em cada igreja, certamente era múltiplo. Algumas com mais presbíteros, outras com menos presbíteros na sua liderança. Mas o fato inegável no Novo Testamento é que as igrejas eram pastoreadas por muitos pastores, e não apenas por um. Mark Dever, que escreveu sobre esse tema, ele vai dizer que esse é o modelo mais saudável de liderança. Primeiro, porque não deixa o pastor ser um autoritário sobre a igreja. Segundo, porque protege o próprio pastor se ele estiver só. Quando há vários, a decisão é conjunta. E todos ali estão assumindo a mesma coisa. Existem, enfim, meus irmãos, vários pontos positivos nessa postura que a Escritura nos apresenta, de ter mais um pastor em cada igreja. Lucas também diz que quando eles estavam ali, após essa escolha dos presbíteros, antes de deixar a igreja, eles oravam e eles jejuavam. Irmãos, eles faziam isso em todo lugar. Essa prática que a gente quase não observa mais hoje nas igrejas, por falha nossa mesmo, mas é uma prática saudável do Novo Testamento. Os irmãos, aqui os missionários, ao terminarem o seu trabalho, na volta, designando pastores, eles oravam e jejuavam. E então encomendavam, aí sim, a igreja ao Senhor. A igreja está formada. Hoje, quando isso acontece, quando vem uma convenção e organiza uma igreja, a igreja passa a ser autopropagadora, autogovernada e autossuficiente, sustentada. Aí então a missão está feita. Foi isso que Paulo fez aqui. Ao voltar, depois de designar o governo da igreja por meio dos presbíteros, depois que a igreja já está formada, que pode se autopropagar, levar o evangelho à igreja mesmo a outros, e com condições de se manter, se sustentar, Paulo então, vendo isso, encomenda a igreja ao Senhor. É como se Paulo dissesse: o trabalho está aqui concluído. A graça de Deus foi derramada aqui. E então ele vai para outra igreja, para outra cidade, onde outra igreja foi formada. Verso 24: passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e ali pregaram a palavra em Perge. Na vinda, eles não tinham pregado em Perge. Mas na volta, eles pregam a palavra em Perge. E aí descem para a região da Atália. De lá navegaram de volta até Antioquia, aonde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. E finalmente, eles chegam lá no lugar onde saíram, Antioquia, lá no capítulo 13, versos 1 ao 3. Eles chegam lá, com a missão completada, com igrejas fundadas, com presbíteros que foram ali
designados e tiveram sobre ele as mãos dos missionários impostas e da igreja. Igrejas concluídas, Cristo anunciado, o evangelho pregado em toda parte. E ali, ao se reunir com a igreja que lhe havia enviado, eles então vão contar os detalhes, as boas novas daquela missão que perdurou por 2 anos ou mais do que isso. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abriu a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Eu quero chamar a atenção para o último detalhe antes de terminar este sermão. O senso de Paulo e de Barnabé. Paulo diz assim, Lucas diz que eles, ao reunir a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito. Eles eram instrumentos. Ao reunir os irmãos, relataram tudo que Deus havia feito por meio deles, mas Deus havia feito. Sabe, irmãos, eles não querem a glória de Deus. Eles não querem para si o reconhecimento. Eles não eram missionários que buscavam uma glória particular. Eles davam tudo a Deus. Tudo. Muitas vezes eu observo que até existe alguns teólogos, inclusive, mas principalmente pastores aqui, que exageram tanto sobre Paulo e exaltam tanto o próprio Paulo em si. Eu não quero tirar os méritos que o apóstolo Paulo tem enquanto pessoa, enquanto cristão, a sua destreza, a sua vontade, o seu propósito firme, a sua coragem. Eu não quero tirar esses méritos. Eles devem também ser nossos. Mas observe que o próprio Paulo ele vai dar toda a glória a Deus e não a si mesmo. Não vai dizer, olha, irmão, nós fomos lá, fizemos o nosso trabalho, deu tudo certo, passamos por isso, mas nós enfrentamos tudo. Ou seja, o discurso de Paulo não foi um discurso de modo antropocêntrico, como ele sendo o centro, Barnabé sendo o centro, mas como Deus, que os guiou, que os direcionou, que abriu as portas, que converteu almas, eles sendo apenas os portadores da palavra. Mas tudo é dado a Deus, a glória toda aqui é dada a Deus. Relataram tudo que Deus fez. Aí eles falaram dos livramentos, falaram das pregações e das conversões, falaram das perseguições que foram livres. Tudo, porque isso foi o que Deus fez lá, por meio deles nesses 2 anos ou mais de viagem. Isso é importante, irmãos. É importante para nós pastores, é importante para a igreja, porque eu sei que tem muitos de vocês que evangelizam e que vão falar às pessoas do Evangelho de Cristo e que se esforçam realmente para fazer isso. E quando os resultados positivos aparecem, que são as coisas maravilhosas de Deus, ninguém acha. Eu falo isso para que ninguém ache que nisso tem algum mérito. Você deve dar graças a Deus por ter usado você como um vaso para levar a palavra a outro. Dê toda a glória que é devida a Deus. Até mesmo por levantar você, por preparar você, por colocar na sua boca a palavra certa, por lhe dar a coragem, a disposição, a saúde para ir, mas dê toda a glória a Deus. Assim como o pastor que está no púlpito e quando prega e as pessoas passam a confiar em Cristo a partir de um certo sermão que ouviu, toda a glória é de Deus e não do pastor. O pastor é como um missionário, é instrumento. É como os irmãos da igreja, é instrumento de Deus. Tem apenas a função de ser o pregador da igreja.
tem a incumbência de ser uma pessoa preparada para ser o mestre da igreja, o professor da igreja, em ensinar a doutrina. Mas até isso veio o Senhor. Todas as coisas venderam. Portanto, irmãos, o fim dessa viagem missionária é Paulo e a igreja que havia enviado reunidos novamente e celebrando as coisas grandiosas que Deus fez nesses 2 anos, por onde eles passaram, tudo que eles sofreram, com toda a resistência. Ainda assim, no final, eles estão aqui contando com alegria os feitos de Deus por meio deles. Talvez uma geração depois da nossa, esta igreja, junte aí muita gente e comecem a contar as coisas grandiosas que Deus fez aqui desde que essa igreja foi fundada, e tudo que essa igreja sofreu, e tudo que ela passou, e como Deus abençoou essa igreja apesar de tudo. E ela cresceu, se propagou, se expandiu. São as coisas que Deus faz, e não nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos dê sempre esse espírito, reconhecendo sempre a mão dele em todas as coisas que acontecem na igreja. Amém.